As mãos trêmulas de Dona Beatriz Alves pararam de podar as rosas quando avistou duas meninas negras caminhando pela calçada em direção à sua casa. Com 80 anos e uma vida marcada pela solidão após a perda do marido, ela nunca esperava que aquelas pequenas, com seus olhos assustados e passos hesitantes, fossem trazer à tona verdades sombrias. Quando as crianças, Emily e Sofia, finalmente chegaram à varanda e sussurraram algo em sua direção, Dona Beatriz sentiu que sua vida pacata estava prestes a virar de cabeça para baixo. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. O jardim era o refúgio de Dona Beatriz, um espaço onde encontrava conforto em meio à solidão. Suas flores bem cuidadas eram uma fonte de alegria, repletas de memórias dos dias ao lado de seu falecido marido, Jorge. Enquanto cuidava das plantas naquela manhã, a chegada inesperada de um caminhão de mudanças na casa ao lado capturou sua atenção. Há meses vazia, a casa finalmente tinha novos moradores. Curiosa, Dona Beatriz observou com atenção. Primeiro saiu uma mulher jovem, de pele negra, vestindo um vibrante vestido amarelo. Logo atrás, duas garotinhas, provavelmente gêmeas, desceram do caminhão. Apesar da alegria em seus movimentos, havia algo em seus olhares que chamou a atenção de Dona Beatriz. Quando o último integrante da mudança apareceu, um homem branco com uma expressão severa, ela sentiu algo que não conseguia explicar, uma inquietação que não fazia sentido à primeira vista. Decidida a dar as boas-vindas, Dona Beatriz assou um bolo e foi até a nova família. Ao ser recebida por Melanie, a mulher da casa percebeu sua gentileza, mas também um ar de preocupação que parecia difícil de disfarçar. O homem Tom surgiu logo depois, interrompendo a conversa de forma brusca. Sua atitude ríspida deixou Dona Beatriz desconfortável, mas ela retornou à sua casa tentando afastar a impressão negativa. No entanto, na mesma noite, barulhos altos e gritos abafados vindos da casa ao lado a mantiveram acordada. No dia seguinte, enquanto regava suas plantas, Dona Beatriz foi surpreendida pelas gêmeas, Emily e Sofia, que surgiram assustadas e correram até ela. Tentando acalmá-las, Beatriz perguntou se precisavam de algo. Uma delas respondeu com a voz baixa e temerosa: "Nosso novo papai não gosta de nós." Antes que pudessem dizer mais, Tom surgiu, chamando-as de volta com um tom autoritário e uma expressão dura. A cena perturbou profundamente Dona Beatriz, que não conseguiu ignorar o medo nos olhos das meninas. Convencida de que algo não estava certo, Dona Beatriz relatou sua preocupação às autoridades. Pouco tempo depois, viaturas chegaram à rua e policiais começaram a investigar. Tom tentou resistir à abordagem, mas foi levado algemado após uma discussão acalorada com os oficiais. Melanie e as meninas foram retiradas da casa, e pela janela, Beatriz viu Melanie sorrir para ela, num gesto de gratidão silenciosa. Nos dias que se seguiram, Melanie e as meninas encontraram refúgio na casa de Dona Beatriz. Pouco a pouco, a dor e o medo deram lugar a momentos de alegria, preenchendo a casa da idosa com risadas e novas memórias. A solidão que Beatriz carregava foi substituída por um propósito renovado. A presença de Melanie e das meninas transformou a casa de Dona Beatriz em um lar cheio de vida. Emily e Sofia, antes tão retraídas, começaram a demonstrar a alegria típica da infância. A cozinha, que há muito tempo parecia grande e silenciosa, agora se enchia do som de risadas e conversas animadas durante as refeições. Melanie, ainda lidando com os traumas recentes, mostrava uma força admirável ao cuidar das filhas e organizar os próximos passos de sua vida. Uma tarde, enquanto as meninas brincavam no quintal, Melanie sentou-se com Dona Beatriz na varanda. Com o sol batendo suavemente em seus rostos, Melanie decidiu compartilhar mais sobre sua história. Agradecida pela hospitalidade e pelo apoio da idosa, sentiu-se confortável para abrir seu coração. "Eu nunca imaginei que acabaria nessa situação", disse Melanie, com a voz embargada.
Quando conheci Tom, ele parecia um homem gentil. Prometeu cuidar de mim e das meninas como uma família. Mas logo após nos mudarmos, ele começou a mudar. Melanie continuou, contando que primeiro vinham os gritos, depois as ameaças. Eu queria proteger minhas filhas, mas não sabia como, disse, visivelmente emocionada. Beatriz escutava atentamente, sentindo um misto de indignação e compaixão ao ouvir os detalhes do que Melanie e as meninas haviam enfrentado. Você fez o que podia, Melanie. O mais importante é que está aqui agora, longe dele, respondeu Beatriz, tocando a mão da jovem com ternura. Naquela noite, Beatriz notou que Emily estava mais quieta que o normal. Enquanto colocava as gêmeas para dormir, sentou-se na cama ao lado da menina e perguntou gentilmente: Está tudo bem, querida? Quer conversar? Emily hesitou por um momento, mexendo nervosamente no cobertor. Finalmente olhou para Beatriz e sussurrou: Ele vai voltar para buscar a gente. O coração de Beatriz apertou. Ela não sabia como responder à pergunta sem assustá-la ainda mais. Querida, vocês estão seguras aqui. Eu prometo que ninguém vai machucar você ou sua irmã novamente, disse Beatriz com firmeza. Emily parecia querer acreditar nas palavras da idosa, mas o medo em seus olhos ainda era evidente. Beatriz ficou ali por mais alguns minutos, cantando suavemente uma canção de ninar que sua própria mãe costumava cantar. Pouco a pouco, a menina relaxou e adormeceu. Nos dias que se seguiram, Melanie começou a organizar os trâmites legais para garantir que Tom não pudesse mais se aproximar delas. Com a ajuda de assistentes sociais e advogados indicados pela polícia, Melanie conseguiu uma ordem de restrição contra Tom. Beatriz acompanhava de perto o progresso, oferecendo apoio e palavras encorajadoras sempre que necessário. Entretanto, nem tudo foi fácil. Certo dia, Beatriz estava cuidando de seu jardim quando notou um carro preto parado na esquina da rua. Não reconheceu o veículo, mas a maneira como ele permanecia estacionado, aparentemente observando sua casa, a deixou inquieta. Tentou ignorar, mas a sensação de alerta persistia. Mais tarde, naquela mesma noite, Beatriz compartilhou suas suspeitas com Melanie. Não quero te assustar, querida, mas acho que precisamos ser cautelosas. Vi um carro estranho hoje e parecia estar observando a casa. Melanie ficou visivelmente tensa, segurando a mão de Beatriz. Será que é ele? Será que Tom conseguiu sair? Perguntou Melanie, com a voz tomada pela preocupação. Não sei, mas vou avisar a polícia. É melhor prevenir do que remediar, respondeu Beatriz, decidida a proteger Melanie e as meninas. No dia seguinte, policiais fizeram rondas pelo bairro e confirmaram que o carro suspeito havia sumido. Apesar disso, Beatriz tomou precauções, instalando trancas adicionais nas portas e janelas e mantendo Melanie informada sobre qualquer coisa fora do comum. Enquanto isso, Emily e Sofia continuavam a se adaptar à nova rotina. Beatriz passou a dedicar parte de seus dias a ensinar as meninas a cuidar do jardim. A atividade parecia acalmá-las, trazendo momentos de paz em meio à tensão. Uma tarde, enquanto plantavam margaridas, Sofia olhou para Beatriz e disse: Tia Beatriz, você sabia que minha mamãe disse que você salvou a gente? Beatriz parou o que estava fazendo e olhou para a menina surpresa. Oh, querida, não sei se salvei vocês. Apenas fiz o que qualquer pessoa faria. Sofia balançou a cabeça, convicta. Não, você nos salvou, sim. Mamãe disse que se não fosse você, a gente poderia estar. A menina hesitou, sem conseguir completar a frase. Beatriz sentiu o coração apertar, mas sorriu para tranquilizá-la. O que importa é que agora vocês estão seguras, e esse jardim será sempre um lugar onde podem se sentir felizes, disse Beatriz, com um tom encorajador. O tempo passou, e a relação entre Beatriz, Melanie e as meninas se fortaleceu. Apesar dos desafios, a jovem mãe e suas filhas começaram a vislumbrar um futuro mais esperançoso. Beatriz, por sua vez, redescobriu a alegria de viver. Depois de anos de solidão, encontrou uma nova família e uma razão para se levantar todas as manhãs e cuidar do jardim. Uma manhã, enquanto tomavam café juntas, Melanie trouxe uma notícia que deixou Beatriz apreensiva.
Recebi uma ligação do meu advogado. A audiência sobre a custódia será na próxima semana. Tom está contestando, mesmo com a ordem de restrição. Ele quer provar que tem condições de cuidar das meninas. Beatriz sentiu o estômago revirar. A ideia de Tom tentar se aproximar novamente era insuportável. Melanie, você não está sozinha. Vamos enfrentar isso juntas, disse Beatriz, segurando as mãos da jovem com firmeza. Naquela noite, enquanto Beatriz preparava seu chá, ouviu um som vindo do quintal. Parecia um estalo, como se algo ou alguém estivesse se movendo próximo às janelas. Seu coração disparou. Pensou em ignorar, mas a sensação de alerta foi mais forte. Pegou o telefone e ligou para a polícia. Aqui é Beatriz Alves. Preciso de uma viatura. Acho que há alguém no meu quintal, disse, esforçando-se para manter a voz firme. Enquanto esperava, tentou não alarmar Melanie e as meninas, mas manteve-se vigilante. Minutos depois, as sirenes soaram na rua e 2 policiais chegaram. Eles investigaram a área e encontraram marcas recentes no gramado e pegadas que levavam até o muro. Parece que alguém esteve aqui, mas não conseguiu entrar, informou o policial. Vamos reforçar as rondas na área. Beatriz assentiu, mas o incidente deixou todos inquietos. Quando as meninas finalmente dormiram, Melanie desabafou. Foi ele, não foi? Tom está nos perseguindo. Ele quer nos intimidar. Beatriz não tinha certeza, mas sabia que precisavam estar mais vigilantes do que nunca. Os dias seguintes foram tensos, mas Beatriz se recusou a deixar o medo dominá-las. Decidiu preparar as meninas para a audiência, explicando de forma cuidadosa que precisavam contar a verdade sobre como se sentiam em relação a Tom. Apesar de jovens, Emily e Sofia sabiam que suas palavras seriam importantes. Beatriz e Melanie buscaram maneiras de acalmá-las, transformando os dias que antecederam a audiência em momentos de união e aprendizado, como a jardinagem e sessões de leitura que ajudavam a desviar a atenção do nervosismo. Na data marcada, Beatriz acompanhou Melanie e as meninas ao tribunal. Sua presença era um símbolo de apoio e Melanie sentiu-se mais confiante com a idosa ao seu lado. Durante a audiência, Tom tentou se apresentar como um pai amoroso e preocupado, mas suas inconsistências e um histórico claro de abusos não passaram despercebidos. O advogado de Melanie foi incisivo, apresentando provas e testemunhos que reforçavam a necessidade de manter Tom afastado. Quando chegou o momento de Emily e Sofia falarem, as meninas, embora nervosas, demonstraram uma maturidade impressionante. Elas descreveram com sinceridade os medos que tinham em relação a Tom e como se sentiam protegidas e felizes ao lado da mãe. Suas palavras tocaram o coração do juiz, que se mostrou sensível à situação delicada. Ao final da audiência, a decisão foi anunciada. Melanie receberia a custódia total das filhas, enquanto a ordem de restrição contra Tom seria mantida, proibindo qualquer tentativa de aproximação. Melanie deixou escapar um suspiro profundo de alívio quando o veredito foi dado. Beatriz, emocionada, apertou sua mão, sentindo-se orgulhosa da coragem que Melanie e as meninas haviam demonstrado. Você foi incrível, Melanie. Essa vitória é sua e das meninas, disse Beatriz com um sorriso caloroso. De volta à casa, a atmosfera era de celebração. As gêmeas corriam pelo jardim enquanto Melanie e Beatriz compartilhavam um chá na varanda, aproveitando a sensação de segurança que parecia finalmente estar de volta. Você é minha heroína, Beatriz, disse Melanie emocionada. Eu nunca teria conseguido isso sem você. Beatriz sorriu e respondeu. Você sempre teve a coragem dentro de si, querida. Eu só estava aqui para lembrar disso. Com o passar dos meses, Melanie começou a construir uma nova vida para si e suas filhas. Conseguiu um emprego como assistente administrativa e começou a planejar um futuro em que pudesse proporcionar estabilidade e felicidade para Emily e Sofia. Apesar da alegria, o dia da despedida chegou. Melanie havia encontrado uma pequena casa para recomeçar sua vida com as meninas. Enquanto as caixas eram carregadas no carro, Beatriz sentiu uma mistura de emoções. Felicidade por ver Melanie dar passos importantes em direção ao futuro,
mas tristeza por saber que sua casa voltaria a ser silenciosa. Quando o carro estava pronto, Melanie aproximou-se de Beatriz com lágrimas nos olhos. Não sei como me despedir de você, Beatriz. Você foi muito mais do que uma vizinha para nós. Foi nossa família, disse Melanie, segurando as mãos da idosa. Beatriz, também emocionada, respondeu: E vocês foram a luz que eu nem sabia que precisava. Esta será sempre a casa de vocês. Emily e Sofia, percebendo o clima de despedida, correram até Beatriz e a abraçaram com força. Vamos voltar para visitar você sempre, tia Beatriz, prometeram as meninas, com um brilho de alegria no olhar. Quando o carro finalmente partiu, Beatriz ficou na varanda, acenando até que ele desaparecesse na curva. Sentiu uma pontada de saudade, mas também uma profunda gratidão. Sua casa estava novamente silenciosa, mas seu coração cheio. Sabia que havia feito a diferença na vida de Melanie, Emily e Sofia, e isso era um conforto que levaria consigo para sempre. As semanas seguintes foram um misto de adaptação à rotina solitária e uma sensação de realização ao lembrar-se de todos os momentos que compartilhara com a nova família que o destino havia trazido para sua vida. Beatriz retomou seus cuidados com o jardim, mas dessa vez com uma energia renovada. Ao regar as margaridas, lembrou-se de Sofia dizendo que aquele seria sempre um lugar onde poderiam se sentir felizes. Sentiu-se inspirada a deixar o jardim ainda mais bonito, como uma promessa de que ele seria sempre um refúgio acolhedor para qualquer um que precisasse. Em seus pensamentos, imaginava as meninas correndo entre as flores novamente, rindo e trazendo vida àquele espaço. Alguns dias depois, Beatriz recebeu uma carta de Melanie. No envelope, junto com as palavras escritas à mão, havia um desenho feito por Emily e Sofia. Nele estavam as três no jardim de Beatriz, sorrindo com margaridas ao fundo. Na carta, Melanie expressava mais uma vez sua gratidão, dizendo que elas sempre lembrariam daquele período como o início de um novo capítulo cheio de esperança. Beatriz guardou o desenho em um lugar especial, como um lembrete constante do impacto positivo que elas haviam tido em sua vida. O tempo passou, e a conexão entre Beatriz e Melanie não se perdeu. Telefonemas e visitas ocasionais mantinham vivo o vínculo que haviam criado. Durante uma dessas visitas, Melanie contou que havia sido promovida no trabalho e estava pensando em voltar a estudar para garantir um futuro ainda melhor para as meninas. Beatriz, como sempre, encorajou-a com palavras de apoio e lembrou-a de sua força. Você já enfrentou o pior, querida, agora é só continuar seguindo em frente, disse com um sorriso cheio de orgulho. Emily e Sofia, mais crescidas, pareciam cada vez mais felizes. Durante a visita, ajudaram Beatriz no jardim, mostrando que haviam aprendido bem as lições da idosa. Tia Beatriz, olha como as margaridas cresceram, exclamou Sofia, animada, enquanto Emily segurava um pequeno regador. Ver as meninas tão confiantes e cheias de vida era uma recompensa para Beatriz, que sentia que sua casa e seu coração estavam sempre prontos para acolhê-las quando precisassem. Na última noite daquela visita, Melanie sentou-se com Beatriz na varanda e juntas observaram o pôr do sol. Sabe, Beatriz, às vezes penso que o destino nos uniu por uma razão. Não sei como teria enfrentado tudo sem você. Beatriz apertou a mão de Melanie, emocionada. A vida tem um jeito curioso de colocar as pessoas certas no nosso caminho, querida. E você me trouxe tanto quanto eu trouxe para você. As duas sorriram, sabendo que, apesar das despedidas, a ligação delas seria eterna. O que você achou da atitude de Beatriz ao acolher Melanie e as meninas? Você teria a mesma coragem de enfrentar uma situação perigosa como essa? Como acha que a história dela seguirá daqui para frente? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço por favor que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. Este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente vai te emocionar. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo.